A conversa de hoje eu estou vendo, na verdade, é que muitos empreendedores eles estão se perdendo nessa questão de custo de estrutura. Tá. O custo de estrutura, na verdade, ele pesou muito nessa época de crise para muitos empresários. Sim. Muitos cresceram sua estrutura, mudaram de aluguel e contrataram funcionários para tentar meio que contornar essa crise. Mas o contexto é, será que investir em custo fixo é uma boa saída para contornar as crises? Ontem eu estava atendendo um cara que ele tem uma loja de vestido de noiva. Tá. Ele é esposa. E o cara simplesmente mudou o aluguel dele. Ele saiu de uma estrutura que ele pagava questão de... Ele trabalhava em shopping, pagava 12, 15 mil de aluguel, dependendo do faturamento, e foi para uma loja de galeria e paga 2 a 3. Tá. E ele falou, Lucas, por mais que as minhas vendas tenham diminuído, e aí eu fui investigar o caso dele e ficou muito claro por que ficou melhor. Por quê? Porque o resultado dele, como ele paga o custo fixo dele, é com dinheiro que a gente chama de dinheiro bom. Sim. Que depois que ele tira todo o lucro dele, é que ele vai direcionar para isso. Sim. Uma boa saída então para isso, para ver se a pessoa vai ter mais benefício ou não se ela sair de uma estrutura para outra, é fazendo o DRE, né? Sim, é definindo o ponto de equilíbrio. Sim, e o DRE ele mostra muito bem qual é o peso, por exemplo, da estrutura em relação ao faturamento. Exatamente, a DRE gerencial que ele me diz exatamente que, quando você fala em DRE gerencial, é basicamente que ele me diz duas informações importantes, qual vai ser a minha lucratividade, estava no cliente agora, inclusive, falando sobre isso, qual é a tua lucratividade e quanto você gerar de venda todo mês para bancar a tua estrutura. Mas achei muito interessante porque a gente conseguiu resolver essa questão dele, descobriu o porquê. Legal. Porque simplesmente a gente jogou isso sobre o faturamento. Isso. E aí ele viu que, por exemplo, quando ele faturava 50 mil, 60 mil mês, mas ele pagava 15 mil Exatamente. de aluguel, e isso tinha um peso de 20% Exato. do faturamento dele dedicado. Os outros 50% era produto, Isso. 20% às vezes de estrutura, Exato. sem contar funcionário. Ele botava funcionário, às vezes botava ali mais 1.000, 1.200, botava às vezes um caixa, um software e ia para 5 mil. A estrutura dele chegava quase a 20 mil reais. Perfeito. E aí na crise ele lucrou 60 mil do mês, 50 no outro e 70 no outro, e isso aí, cara, para alguém que batia o faturamento de 120 e 150 mil mês, ele falou, não, pera. Exato. E aí ele mudou essa estrutura dele, diminuiu o custo de estrutura, agora tá com funcionários. Até porque a venda dele deve ter caído também. Caiu bastante. E aí ele falou, cara, isso aconteceu, e ele achou muito legal porque, cara, eu fui pra uma galeria e eu não tava tendo a mesma visibilidade que eu tava tendo no shopping. Tá. Essa crise que ele teve agora, do ano passado até agora, fez ele vir pro online. Tá. E aí o online, ele falou, cara, o online, eu vim pro online, Instagram, Facebook, WhatsApp dos clientes e tal, ele fez contornar... Ele saiu de uma zona de conforto, então, né? Sim, ele fez contornar aquilo que ele não fazia no shopping. Sim. Foi pra internet, diminuiu, foi pra uma galeria, por consequência disso, veio pra internet, e o faturamento dele tá quase chegando. É porque o shopping, ele te dá essa Vitrine, né? comodidade, né? De você esperar o cliente. Sim, o cliente vem, né? Isso. O cliente aparece na tua porta, o cliente precisa de você. Mas agora, quando é uma loja de rua, uma galeria ou uma loja de calçada, a galera não vem. Sim. Na verdade, a galera vem, mas é um volume muito menor. E você tem uma concorrência maior, né? Sim, em shopping é. No shopping ele tinha uma loja de noiva. Sim. Basicamente ele. Não tinha, acho que outra. E ali onde ele tá tem umas 2, 3. Então faz com que ele busque novos clientes. Ele sai dessa zona de conforto. Isso. E eu tô vendo muitos empresários. O que está acontecendo com vários? O próprio caso do Max mesmo. Ele tava pensando colocar granel e tal. E ele viu, não, cara, chegou a crise, vou botar. Sim. Mesmo que eu faça uma venda de 5, de 10, de 15, de 20, mas se eu faço 10 dessa de 20, eu tenho 200 pila de faturamento. Acertou, miserável. Na realidade ela passa a fazer com que você tire as suas ideias da gaveta, os seus projetos da gaveta, e comece a implementar
mas sempre pensando que essa implementação ela não pode aumentar o teu custo, certo? Então, quando você implementa uma ação ou um projeto, você tem que pensar o seguinte, se eu vou implantar um projeto, mas eu vou ter que colocar mais gente, vou ter que aumentar a minha estrutura, ela vai ter que também aumentar proporcionalmente a tua receita, o teu faturamento. Então isso serve para uma contratação, né? Isso. Por exemplo, tu vai contratar alguém, cara, eu tô faturando 15 mil esse mês. Te contratei, se tu não fizer eu faturar 19, isso. 21, você não está sendo um bom investimento. Exatamente. E às vezes não é nem essa pessoa que vai fazer você faturar. Essa pessoa vai fazer você sair de 15 para 20, porque ela simplesmente vai assumir o teu lugar, por exemplo, num caixa. Tá. E tu que é dono, tu vai para um comercial, para uma produção. Perfeito. E sobe o teu faturamento. E ele consegue, com esse aumento de faturamento, pagar aquele funcionário. Exato, porque ele vai estar rendendo muito mais do que estando, por exemplo, eu vi esse caso de um empresário que só ficava na gerência, assumia o financeiro, o RH, fazia as contratações, ele ficava no balcão, mas o balcão lá de cima, não era o barriga no balcão aqui do comercial. E aí ele contratou um financeiro para assumir essa parte financeira para ele. Tá. Então, durante a parte da manhã ele fazia os outros setores. Sim. Auxiliava ali na contagem de estoque, auxiliava no pagamento de funcionários, auxiliava também ensinando esse financeiro. E no segundo mês ele foi pro comercial. E ele falou assim, Lucão, eu consegui um faturamento melhor do que se eu tivesse contratado um comercial para fazer a venda para mim. Lógico. E aí ele falou, cara, faz muito sentido o que vocês falaram para mim, porque eu fiz isso, eu consegui descer, e aquela frase que a gente falou para ele que é o olho do dono que engorda o gado, foi tiro e queda. Porque o que aconteceu? O time comercial estava lá embaixo, abandonado, que eram os outros 3 vendedores que ele tinha, e ele foi para a parte da frente junto com esses vendedores. Legal. O cara do financeiro ficava dando suporte para ele. E aí ele fazia a venda, os vendedores viam ele fazendo a venda, e esse empresário ensinava esses funcionários da melhor forma, que é dando o exemplo. Ele passou a ser técnico. Exato. Então, cara, o time comercial ele falou assim pra mim, cara, assim, ó, tava com 3 vendedores, eles estavam com muito medo, eu consegui ficar mais próximo deles, e eles conseguiram vir comigo junto. Legal. Cara, agora ele fala, tem funcionário meu ligando pra cliente pra bater venda, eu crio uma meta do dia, do nada eu tô com eles assim, eu chego à tarde com eles, eu crio uma meta pra gente bater naquele dia. Então, essa questão de tipo, cara, qual é a melhor parte sua dentro da empresa? Você é muito bom no marketing? Perfeito. Você considera que você vai dar muito mais resultado no marketing? Então, bota alguém para suprimir essa parte que você está fazendo. Isso. Legal. E vai para a parte que você é bom? Isso, perfeito. Então, esse caso foi muito assim, um divisor de águas, porque a gente viu que nem sempre é um comercial que vai te dar resultado. Às vezes é alguém que vai suprir a parte que você não gosta para você fazer o que gosta. Legal, porque o resultado não é só o resultado de quem faz gol. O resultado não é só venda, né? Não, o resultado é o goleiro, é o meio de campo, é a defesa, qual o resultado que está sendo gerado daquela atividade, daquela ação que ele está executando. Sim, e eu falei para ele, cara, eu prefiro muito mais uma empresa que dê um faturamento de 20 mil, sim, mas que me entregue 10 mil de lucro, exato, do que uma empresa que tem um faturamento de 50 mil, sim, mas que me entrega de reserva para minha empresa só 5 mil. Na verdade, o empresário, muitas vezes, ele tem uma preocupação muito grande em vender. Sim. Tá? Então, ele se esquece que o que ele precisa vender, mas ele precisa ter um olhar atento ao resultado. E esse resultado é que vai fazer diferença no crescimento dele, nos investimentos dele, na melhoria do negócio dele. E é muito interessante porque, às vezes, quando esse dono, ele divide muito bem mecânicas da empresa, sim, ele consegue distinguir isso muito bem. Por quê? Porque ele para no momento, e agora não, agora eu vou cuidar da compra do meu comércio. É porque muitas vezes ele precisa, dentro da empresa, o dono ele é defesa, meio de campo e ataque. Uhum. Então ele precisa saber gerenciar muito bem. Então, nesse momento eu vou ser defesa, nesse momento eu vou cuidar da minha parte financeira. Então, de 8 às 9 vai ser parte financeira. Uhum. Então,
de 9 ao meio-dia eu vou cuidar da parte de produção. Então, nesse horário da parte financeira, ele vai se isolar e vai cuidar da parte financeira. Só que aí ele vai para essa parte financeira e qualquer coisa que aconteça, ele desvia a saída dele ali, vai e deixa a financeira para depois. Sim, porque às vezes ele tá... Às vezes a gente sempre fala isso, né? Que as finanças, ela tem que ser tratada de forma única. Isso. Durante a empresa não dá para tratar as finanças com a porta aberta. Não. Introduzente. Não. Porque tu vai estar contando as vendas, o recebimento, por exemplo, do cartão de crédito. Sim. Contando ali, olhando extrato e chega um cliente. Não dá. Claro que tu vai dar atenção pro cliente. Sim, perfeito. E aquilo ali vai ficando para depois, aí vai formando essa bola de neve organizacional na primeira etapa. Só que chega de tarde, ele tem que tomar a decisão. Exato. O que eu pago? Aí ele precisa saber quanto é que ele tem para receber no cartão de crédito. Sim. Ele sabe? Ele sabe? Não sabe. E o que é que ele tem para pagar? Exato. Ele precisa saber se ele consegue comprar um boleto agora para pagar daqui 7 dias, sendo que ele não sabe nem se ele vai conseguir receber nos próximos 7 dias. Exato. Ele não consegue lembrar. Às vezes a gente chega num estágio que no começo da empresa a gente consegue lembrar do que a gente pagou, do que a gente comprou, bem no começo assim. Eu digo que até 2.000 de faturamento tu consegue lembrar. Exatamente. Porque são boletos únicos. Às vezes Sim. é um boleto no dia 15, Sim, outro sim. no dia 28. Exato. Mas aí a empresa começa a faturar 10. Pronto, já se enrolou. Aí já se atropelou, porque tem um boleto dia 5, dia 8, dia 15, dia 20, dia 27. Já complicou. E aí, se ele não para se organizar, isso aí vira e se organizar lá no começo, vem virando uma bola de neve grandona. É atitude. Por exemplo, na Biggs, na empresa de marmitas, eu falo pro Max, me manda quanto fechou em dinheiro e em cartão, que eu vou somar aqui com o iFood e a gente já vai lançando desde já. Sim. E aí, tipo, no começo, porque lançar tal, a empresa tava faturando 300, 400 pila. E agora a empresa batendo 3, 4, a galera entende. Ah, agora entendi. Agora entendi porque tu fez o boleto para 7 dias, porque tinha esse aqui do iFood para receber agora quarta-feira. Isso. E aí essa percepção financeira faz com que a gente tome decisões muito mais rápido. Exato. Entendeu? Então eu tô mostrando pro pessoal nos stories isso, sabe? Cara, aqui ó, por que eu paguei 392 em carne? Porque eu sabia que eu ia receber do iFood Isso. Ontem, dia 31, eu sabia que ia receber do iFood 250 para complementar a renda da semana para bater esse Pra boleto. bater, mas eu não precisava pegar dinheiro do banco. Antecipar. Tá? Porque o cara faz a compra, o cara vai lá e antecipa tudo. Aí, ó, aí já paga 5%. E o iFood, cara, ele é uma lástima para antecipar. O iFood vai te cobrar onde ele conseguir. Exato. Ele vai te cobrar para entregar, ele vai te cobrar para receber, ele vai te cobrar para cobrar, ele vai te cobrar para sacar. Então aí nesse volume de percentuais, quando tu vê, tu já tá pagando 15%. Porque o iFood parece uma financeira, então, né? Sim, o iFood é muito... porque o que aconteceu? O iFood, Uber Eats, 99, eles perceberam que nesse momento de pandemia a procura estava aumentando. Tá. E a lei da oferta e procura, ela é muito precisa. Legal. Aumentou a procura, Sim. baixou a oferta. Se tu quer, eu vou te cobrar 26%. Toma. Sim. 26% no ato, assim, ó, na hora que o cliente paga, nem chega na tua conta. Já chega descontado. Já come lá. Caramba. Então, se tu vende uma marmita, por exemplo, de R$24, que é caro já, Sim. já vai quase... 7. Vai quase R$7. 40, e se tu faz frete grátis, tu paga o frete ainda. Tá. Tu acredita? Então, tu paga 26% para ter entregador, tu bota frete grátis, tu vai pagar, por exemplo, mais 6 pila do entregador. Caramba. Então, a gente come 3,85 dessa marmita, mais R$6, 14 pila, a marmita custou 8 para fazer. 8 pra você. R$4 de lucro. R$4 porque tu contratasse No iFood. lógico, no iFood. Então, como é que a gente está contornando essa estratégia? A gente está muito colocando em pauta as nossas vendas pela internet. Tá. Então, o cara, por exemplo, a gente fez um anúncio lá, o cara cai numa página que ele pede pelo WhatsApp. Legal. E aí, ali se torna atrativo porque ali a gente não colocou os 26%, a gente não Sim. colocou os fretes em cima desse produto. Desse Então, produto. ele encontra ali algo mais vantajoso para ele. Legal. E foi essa estratégia que a gente encontrou
Mas, cara, é incomparável. A vitrine que o iFood te dá Sim. pro teu site, sabe? É incomparável. Então, a gente tá crescendo aqui. Tá. Mas tá no site do iFood. Mas aí, crescendo aos poucos do outro lado. Mas tá no site do iFood. Tá. A gente não pode, por exemplo, eu sempre digo, cara, se tu quer pôr pra delivery, não bota os teus cestos, os teus ovos no mesmo aplicativo. Sim. Sabe? Não faz isso, porque senão, do nada, o iFood resolve subir a taxa. Resolve, por exemplo, agora tu não consegue subir teu preço. Exato. O mercado não deixa, tu para de vender. Ou, por exemplo, deixar de ter frete grátis. Tá. Tu botar o frete. E aí, cara, o cara que comprava, o cara que entrava toda semana pra comprar uma pizza tua, ele viu, agora tá me cobrando R$4,85 de frete, já vou procurar outra. Exatamente. E nesse procurar outra, perdeu. Tu abrisse pro teu concorrente. Sim. Então é muito legal essa perspectiva da gente tá tendo agora na prática, né? Legal. É muito interessante. E aí, a partir dessa constatação, o frete, né, que ele é um custo variável, o frete sobre as vendas, pode ser através de percentual, vai ter que avaliar. Se de repente é mais interessante ter alguém para fazer entrega individual. Mas dependendo do teu volume de venda. Exato. Mas, por exemplo, só pro cara ligar a moto, custa 50 pila. Tá. Só pro cara ligar a moto. Pô, tem um funcionário. Exato. E aí eu falei, velho, se eu pedir durante um mês, ali 20 dias, que é a média mais ou menos, que 24 dias. Vamos contar aí 24 dias para um feriado e mais 4 domingos. Ah, tá. Você hoje tem os diaristas, mas são R$50. Só pro cara ligar a moto, mais o quanto eu vou pagar para ele. Tá. Por exemplo, mais 4 pila, mais 5 pila. Então a diária dele é 50. E mais o frete. Exato. Porque os caras falam, por exemplo, não vale a pena ligar a moto se eu não sei se eu vou entregar, sabe? Tá. Então tu paga 50 pila ali pro cara só ligar a moto. E eu tava estudando com o Max. Cara, contratar um funcionário vale a pena ou não para fazer entrega no meu delivery? Ainda não vale. Porque a insalubridade é muito grande, entendeu? O iFood, ele ganha por isso. Porque se o meu entregador ele se acidenta, se quebrou. Porque tu vai ter que custear. Ah, não tinha carteira assinada, era por fora. Cara, chega um advogado trabalhista. Porque por isso que o iFood tem essa taxa, porque ele assume todos os riscos. Ele assume os riscos. Assume mais ou menos, né? Porque o aplicativo também, sabe, esses protestos que teve aqui em Floripa, São Paulo, é justamente por causa disso. Tá. Porque o iFood, ele não paga insalubridade pro cara. O iFood, ele chegou explorando geral, pô. Explorando o pequeno empreendedor, explorando o entregador. Porque... Então ele tá tirando proveito do momento, então. Sim, e aí recebeu muitas críticas por causa disso. Não cabe aqui fazer essas críticas, mas ele faz isso, sabe? Inclusive, ele recebeu processo. Tá. O iFood recebe constantemente processo, iFood, Uber Eats. É porque começa a se formar um vínculo empregatício, entendeu? Ah, mas tu trabalha se tu quiser, tal, mas e aí? Mas se dentar no trabalho? Tá ligado? Quem é que vai bancar isso aí? Vai ser o próprio entregador que assumiu o risco de estar entregando? E temos outras formas de pensar nesse tipo de entrega de comissionamento sobre as vendas? Só se tu tiver um sócio, que é o nosso caso da Biggs, né? Tá. Por exemplo, o que eu fiz na Biggs? Eu falei pro Max, não compensa eu sair daqui para entregar uma marmita só. E tem outras empresas que podem fazer isso? Sai mais caro. É mesmo? Sai mais caro, sai 10 pila por entrega. É mesmo, sabe? Cara? E aí, por exemplo, se eu faço 5 entregas no dia, já compensa muito mais pagar a diária desse cara. Sim. Mas só que se eu pago a diária desse cara todo dia, faz 50 vezes 30, dá 2.500. Sim. E aí, sabe? Tipo, R$2.500 pra um cara desse todo mês só pra ele ligar a moto pra mim. É uma paulada pra quem tem um faturamento de 10 mil no mês. É porque tem que ter venda, né? Eu prefiro ainda, quem tá começando, é fazer esse variável. Ó, cara, não, 26% e paga mais o frete e tal, não, mas vai lá, faz 3, 4, 5 reais, mas tu vai fazer. Mas então a maior empresa nesse sentido de entrega é o iFood. Então. O iFood é financiadora, o iFood é plataforma de venda, o iFood, cara, é diversas coisas. Certo. É igual a Uber, né? Tá. A Uber é Uber Eats, é Uber que tá praticamente a mesma taxa da Uber, né? Uber 25. A Uber, por exemplo, o cara te cobra, tu não ganha nem R$6 por entrega. Mas o que tá acontecendo? A Uber tá acontecendo esse mesmo fenômeno. Tá. Que é o quê? O fenômeno de tipo, cara, tá tendo muita galera começou a trabalhar de Uber. Chegou a crise, aumentou o número de pessoas realizando Ubers, né?
Exatamente. E aí eles começam a... Cara, uma das poucas coisas que o iFood fez foi fazer o adiantamento sem taxa. Tu recebe daqui uma semana, e não mais um mês. Antes tu recebia só daqui um mês. Caramba! No iFood. Tudo que passava no iFood recebia só daqui um mês. Agora não tá indo... Eles estão fazendo daqui uma semana. Pra ajudar, né? Ajudar, pra ter o capital de giro. É. Mas aí, logicamente, que eles vão cobrar uma taxa sobre isso. Eles falaram que não, né? Tá. Mas a gente percebe ali uma mudança no valor do frete, a gente que enxerga esse lado financeiro, a gente nota muita coisa, né? É porque o que acontece hoje, né, com o advento da pandemia, muitos clientes vieram pro delivery, né? Vieram para entrega, então eles estão, podemos dizer, sem informação, sem orientação, tá? Sem bússola, qual é o melhor caminho? O que é que podemos dizer para ele se ele precisar escolher um caminho? Onde ele pode ir? Eu recomendaria ele começar pela precificação, né, de imediato. Tá. Porque um cara desse, por exemplo, ele precisa dar resposta para ontem. Sim. E a gestão base, ela é muito conhecida por isso. A gestão base, na verdade, a gente entrega uma resposta entendendo da realidade. E muitas vezes um cara desse não tem como esperar 30 dias. Não. Então, cara, vamos trabalhar a precificação nessa mentoria? Aí o cara, não, vamos trabalhar. E aí a gente começa a trazer uma atenuação, que é o quê? Que é mostrar para ele que, cara, ó, nesse produto aqui tu vai ter prejuízo. Sim. Mas nesse produto aqui tu vai tirar o lucro que tu não teve nesse. Perfeito. E esse aqui ainda vai parecer barato. Sim. Porque tua concorrência faz esse produto R$2 mais caro. Aí, assim, nessa precificação, a comissão sobre as vendas colocaria variável? Com certeza. A comissão, qualquer taxa de aplicativo, Sim, o frete, né? eu colocaria como variável. O frete sobre as vendas. Mas o frete, o que eu faria? O frete, eu criaria uma média a partir de tal faturamento. Por exemplo, atingiu 10 mil de faturamento no iFood. Eu tiro um filtro ali quanto eu paguei de frete. Certo. iFood, eu lucrei 10 mil e paguei 1.200 de frete total. Tá. Ou seja, se eu faturar 20, eu vou pagar 2.400. Sabe? E aí eu vou criando uma média de qual é o peso do meu frete em relação ao meu faturamento e eu posso jogar ali sobre o meu valor do produto. Então seria uma ferramenta para melhorar a sua tomada de decisão. Sim, e para ontem, porque o cara usa uma ferramenta de precificação, levando em conta o custo fixo, o custo de estrutura e esses variáveis, ele já tem uma tabela nova de preço. Sim. E aí ele consegue atenuar, por exemplo, um combo que ele quiser fazer. Sim. Entendeu? Eu acho que é muito legal a parte da precificação, porque ela ajuda a gente a ter diagnóstico muito preciso da empresa. Mas para ter precificação, ele precisa ter uma organização financeira. Exatamente, porque se ele não tiver uma organização antes, se ele não tiver pelo menos consciente do que está acontecendo na empresa, ele não vai saber nem quanto ele está tendo de custo fixo. Então é importantíssimo ele ter o custo fixo dele muito bem custo centrado, fixo, muito bem calçado, né? Eu digo sempre, cara, às vezes tu não precisa ter, mas se tu tem um interesse em ter e tu sabe a necessidade de ter, top, chega aí pra mentoria. Perfeito. Mas agora, se tu não entende a necessidade de ter isso, não vai ser a gente que vai fazer esse milagre por ti. Eu espero que você aprenda na base do amor. Chega alguém contigo e fale, cara, então, ou você olha aqui um dos 400 vídeos praticamente que a gente já postou e entenda, não, os caras falaram que é bom fazer isso, isso e isso. Então tem que ter atitude, então. Claro. E porque nós temos tanto empreendedores hoje que eles estão no redemoinho, eles estão e está incomodando as finanças, eles não fazem, eles não têm uma atitude de mudar, de melhorar isso aí. O que está faltando? Cara, eu sempre digo que existe 2 fatores para mudança. Uma é a coragem. Perfeito. Porque às vezes eu sempre digo que o empresário ele sabe o que tem que ser feito. Sim. Ele sabe o que precisa acontecer para ele sair daquilo. Exato. Ele sabe, mas ele tem um certo medo da caminhada até chegar àquilo que ele precisa. Às vezes o que ele precisa fazer para chegar do outro lado? É cortar aquela parcela daquele veículo. Às vezes é diminuir o custo de estrutura da casa dele. Porque essa caminhada para ele parece ser muito complicada. Mas é complicada, não é que parece. É uma caminhada, a gente tem que deixar claro que a caminhada para um equilíbrio financeiro é uma caminhada complicada, porque para tu ter equilíbrio tu precisa trocar pesos de lado. Mas o fato de ele não ter atitude, porque ele parte do princípio que isso aí vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas dá trabalho. Dá trabalho.
Não tem o que for fazer da empresa que não vai dar trabalho. Tudo que tu fizer na empresa vai dar trabalho. E a escolha dele, cabe a ele saber se ele quer ter trabalho agora e continuar daqui 3, 6, 1 ano, a mesma coisa, a mesma correria de estar trabalhando de 8 às 20 horas na mesma situação. Perfeito. Ou cabe a ele realmente, cara, quero realmente enxergar essas minhas finanças e saber como é que eu posso fazer uma projeção de crescimento para perder o medo. O que faz perder o medo? Às vezes, por exemplo, uma criança. O que uma criança faz perder o medo de escuro? Acender a luz. O que faz perder o medo de uma estrada? Botar farol alto ou pelo menos ligar um farol numa estrada escura. O que pode fazer um empreendedor perder o medo das finanças? Enxergar ela. Tá. Como é que ele pode enxergar essas finanças? Se comprometendo com ela. Então, sabe quando a gente entende, cara, eu tenho medo das finanças, por que eu tenho medo das finanças? Porque será que eu não tenho consciência dela? E a partir do momento que eu tiver consciência dela, o meu medo vai aumentar? Não. A gente sempre, quando a gente quer perder o medo, a gente foca em enxergar aquilo que está nos dando medo. Então é imprescindível ele perder esse medo das finanças para que ele possa ter a sustentação na empresa dele, ou seja, ele possa ter uma estrutura sólida. Por exemplo, é importante esse empreendedor ter essas informações, perder esse medo para que ele possa melhorar a sua gestão financeira? Sim, de tudo, na verdade, né? Na verdade, o medo, não digo medo, mas eu digo que é a questão de ser julgado de alguma forma. Ele não tem o hábito, ele nunca foi... É igual uma academia, né? A gente diz que, por exemplo, cara, o primeiro dia de academia, tu pode estar numa baita motivação e tal, tu vai, tu treina. Ou ele não tem a quem procurar, ele fica meio desorientado. Pode ser também. E aí é o que muitos chegam pra gente. Isso. Tem aquela primeira mentoria, aquela segunda mentoria, e os caras falam, então era isso. Sim. Era isso, cara. Era esse panorama que tu precisava enxergar para que você agora, a partir desse momento, daqui 3 meses, a gente possa ver um crescimento. Sim. Sabe? Sim. Então, por exemplo, eu atendi os empreendedores que agora estavam com medo de contratar um funcionário. Olha só. Eles tinham um pet shop. E estavam com medo de contratar, de chamar tal. E da ideia, cara, faz assim, ó. Chama alguém pro meio turno. Tá. E não traz a pretensão de chamar alguém melhor que vocês, alguém que já sabe trabalhar como vocês. Por que vocês não chamam alguém e ensinam essas pessoas assim como vocês foram ensinados? Exatamente. E chamaram um gurizão, tipo, jovem, sabe, o guri, sei lá, deve ter 19, 20 anos. E o cara tinha acabado de ser terceiro ano, não sabia o que fazer da vida. E foi trabalhar com eles? Trabalhar meio turno. E aí o que aconteceu? O gurizão, em questão de uma semana, já conseguia receber. Olha só. Colocar na coleira, tipo, de espera, acho que tem uma coisa assim. E esse dono conseguia fazer os taxi dog. Olha só. Que era buscar os animais sem precisar fechar a empresa. Você até contou essa história, Sim, que a esposa estava... Isso, teve bebê recentemente também. E aí esse dono conseguia fazer todo esse rolê sem precisar fechar a empresa. Sim. O que aconteceu? A empresa começou a bater a meta, a empresa começou a enxergar os principais empecilhos. Olha só. A empresa começou... Então, às vezes, cara, o medo que tá aqui na ponta pode estar te barrando para um crescimento que você poderia ter. Crescimento, eu não digo nunca, galera, entenda. Crescimento não é necessariamente faturamento. Sim. Crescimento, para mim, Lucas, é um crescimento, por exemplo, de conseguir chegar agora numa sexta-feira, no sábado, domingo e ter o tempo com a minha família. Isso. Tá ligado? Crescimento, para mim, é tipo, o mês que vem, já tá com consciência, cara, eu sei o que vai acontecer mês que vem e eu quero estar assim mês que vem. Sim. É ter a paz de conseguir criar metas sem ser barrado pelo medo. Exatamente. Então, crescimento para mim é isso. E como consequência desse crescimento, vem o faturamento. Isso, vem o resultado. Exato, que o resultado é o dinheiro na conta, É os boletos pagos, tudo isso. Isso. Então, cara, antes de todo um faturamento, a gente precisa enxergar muitas outras coisas que são também fundamentais. Legal. Então acho que é muito preciso e muito cirúrgico quando a gente faz uma análise do longo prazo. Sim. Porque quando a gente faz essa análise do longo prazo, cara, coisas mudam. Por isso que a gente não pode pensar quantos a pagar e quantos a receber para mês que vem. Não. A gente pensa pelo mínimo para 90 dias. A gente pensa até para um ano. Sim, mas o empresário ali tem que pensar pelo menos para 90 dias. Sim.